Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, leitores do Capital do Pantanal. Conforme eu havia prometido, o ex-senador, ex-ministro Delcídio do Amaral, candidato a prefeito por Corumbá, estaria aqui conosco. Era para ele estar ontem, mas pintou um compromisso. Aí nós deixamos para hoje, para a gente ter mais calma, paciência, para a gente conversar. Tem muita coisa que eu quero conversar com ele a respeito de Corumbá, já que ele tem uma visão bem ampla dessa questão política. Corumbá tem problemas emblemáticos, graves, problemas que seriam resolvidos a longo prazo. Com a sua visão, dentro de sua gestão, como você faria para encurtar este prazo, impactando a vida da população e da comunidade? Primeiro, Silma, quero agradecer, especialmente a oportunidade que você me dá de estar aqui na capital do Pantanal, e mais do que nunca conversando com aqueles todos que lhe acompanham, e que é muita gente. É muita gente. Mas eu vislumbro para Corumbá um momento diferente. Como eu repito sempre, é um cavalo encilhado que está passando. E com investimentos privados, não só de empresas brasileiras, mas empresas internacionais. A oportunidade extraordinária de promover a integração da América do Sul e consolidando a rota bioceânica por Corumbá, uma vez que os chineses compraram os seus portos para levar mercadorias para a Ásia, no sul do Peru. Portanto, a distância mais curta é Corumbá, Bolívia e depois o Peru. E não é só isso. Os complexos mineros-siderúrgicos, a antiga, você acompanhou bem isso em uma época, Toda. A usina que o Ike tinha projetado, que agora termoelétrica. vai a leilão, a termoelétrica, para atender os dois projetos. A hidrovia agora sendo recuperada, não só corrigindo-se o seu leito com licenciamento ambiental, respeitando as regras ambientais, mas agora com barcaças, com empurradores. Então, Corumbá começa a voltar aos velhos tempos, onde era a cidade mais rica da região, e onde tudo começou, no centro-oeste brasileiro, no Brasil. Nós corumbaenses, Silma, você sabe muito bem, nós carregamos a história do nosso país, da América do Sul. Tudo começou aqui. Corumbá tem 246 anos, vai fazer agora dia 21 de setembro, mas Corumbá tem a idade do Brasil. Aqui pisou um português chamado Aleixo Garcia em 1523, atrás do caminho de Pirabiru, caminho do Império Inca. Então nós temos uma história, temos uma cultura. Corumbá é uma cidade emblemática. Aqui começou a Guerra do Paraguai, por isso que a nossa coligação chama Retomada de Corumbá. É o retorno de Corumbá, aquela riqueza, onde tudo acontecia, de empresas de importação e exportação, de integração com a América do Sul, e agora privilegiada com esses projetos privados. Por isso que eu acho que as coisas vão acontecer, Silma, de uma maneira muito mais veloz, porque não tem aquelas burocracias de dinheiro público, é tudo dinheiro privado. Você pretende buscar recursos de investimento externo para Corumbá, uma vez que a geração de emprego aqui é péssima e a remuneração é ímpia? Bom, primeiro o seguinte, essas empresas que estão vindo para cá, elas têm que ter um compromisso com a cidade, que é o quê? Investir em educação para qualificar os jovens. Corumbá está diminuindo de tamanho a população, porque os jovens estão indo embora. Imagina a tristeza de um pai e de uma mãe quando o seu filho vai embora em busca de emprego, que a gente não consegue criar os empregos aqui e qualificar a nossa mão de obra. Investimentos na saúde, com tecnologia, principalmente o atendimento básico, a questão das UTIs, da UTI pré-natal, os tratamentos de oncologia, o SAMU funcionando não só para atender nossa cidade, mas também os distritos. Um exemplo específico de Albuquerque, criar um prontuário único, onde
todos os pacientes de Corumbá têm um prontuário que vale para qualquer posto de saúde, usando o quê? Tecnologia, usando sistemas digitais, usando fibra ótica. Por que nós não podemos fazer isso? A medicina de família, a telemedicina, a medicina de família, que é o acompanhamento quase que em tempo real, de toda uma população, de todas as pessoas, os investimentos dos profissionais de saúde. Então nós temos um desafio grande, senhor, que é integrar esses projetos, a qualificação da nossa mão de obra, tendo um sistema de saúde como contrapartida dessas empresas que aqui vão ter lucros, né? Vão ganhar dinheiro, como também segurança pública, um sistema de comando e controle para controlar através de câmeras o dia a dia da nossa cidade, diminuindo a violência e preparando Corumbá para esse novo futuro, para esse futuro promissor, que mais do que nunca é buscar aquilo que Corumbá representou antes e que lamentavelmente foi prejudicada por gestões que não corresponderam àquilo que todos nós corumbaenses sempre esperávamos. Você pretende conversar, fazer parceria com empresas para fomentar o turismo, de companhia aérea, para fazer voo Corumbá, Campo Grande, Brasília, Rio de Janeiro e Cuiabá? Sem dúvida nenhuma. E nós temos que criar essa infraestrutura, Silma, por uma razão. Porque sem essa infraestrutura, a gente não tem turismo. Hoje nós temos um voo que é de Campo Grande, de Campinas para Corumbá. Exato. E um voo que às vezes acontece, às vezes não acontece. Como é que a gente, que é uma cidade com potencial turístico grande, como é que a gente pode projetar Corumbá com o potencial que tem, perdendo inclusive para Bonito hoje? É incomparável a riqueza, a biodiversidade, as águas de Corumbá. Vai para o Paraguai-Mirim para ver. É incontestável as vantagens que Corumbá tem. E nós estamos perdendo para Bonito, que está colocando 500 mil turistas por ano. Exatamente. Agora, tem que ter infraestrutura, tem que ter uma política de incentivo, que essas companhias venham a fazer esses voos não só para Campinas, mas para São Paulo, para Campo Grande, e por que não para Santa Cruz de la Serra, com a integração que nós queremos. Nós temos um aeroporto internacional, né? Nós temos um aeroporto internacional que eu tive a honra de reformar. E hoje o camarada, se quiser ir de avião para Santa Cruz, ele vai para São Paulo, para de São Paulo ir para Santa Cruz. Ou vai para Porto Soares. Passa aqui em cima. Ou vai para Porto Soares. Então, nós precisamos ter essa infraestrutura. Isso é a pergunta anterior sua, que eu não posso deixar de registrar. Corumbá, com as receitas que tem, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu vou repetir. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Se dividir pelo número de habitantes, é a maior renda por habitante de Mato Grosso do Sul. Corumbá tem lastro para buscar empréstimos internacionais para desenvolver projetos no BID, no CAR, na CAF, no FONPLATA. Por que não fazer isso? Então, nós reunimos condições de não só atrair investimentos estaduais e federais, mas principalmente investimentos privados e investimentos de instituições que podem financiar grandes projetos aqui na nossa cidade. Até pelo lastro que Corumbá tem, pelas receitas que Corumbá tem, e aí eu quero puxar a brasa para a minha sardinha, Silvio. Essa receita grande de Corumbá é principalmente por causa do gasoduto Bolívia-Brasil, quando nós definimos que o ICMS seria cobrado em Corumbá. Por isso que a receita de Corumbá é grande. Com relação à educação, caso eleito, você consegue trazer um centro, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aqui para Corumbá? Olha, você acha que é muito difícil? Eu sempre fui um incentivador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e ajudei muito. Mas parece que os governos estaduais, eles não têm aquele mesmo vigor para incentivar uma academia do padrão da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
nós queremos transformar em Corumbá, já é uma cidade universitária, né, de ensino superior. E a UEMS comporia muito bem esses desejos da nossa cidade. Portanto, é grande o interesse. Agora tem que ver como é que o governo estadual procede. Usando aquela música do Seu Jorge, né? Estou namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Né? Mas eu estou namorando essa mina chamada Universidade Estadual. Até porque eu posso falar assim, uma Universidade Federal. Fui eu que reformei o campus antigo, e aí reformei o prédio da alfândega, a universidade está lá. O Instituto Federal, fui eu que trouxe para cá. Mato Grosso do Sul não tinha escola técnica. E um estado se faz com ensino infantil, fundamental, e ensino técnico. E as universidades preparam aqueles caras que vão comandar o estado, que vão comandar o país, como em qualquer nação civilizada. Então, nós temos que agregar nessa qualificação de mão de obra na educação a pesquisa, o desenvolvimento, né, a tecnologia. Por que não criar startups aqui? Quer dizer, sistemas que vão atender a produção aqui local, né, formando jovens de altíssimo nível. É interessante, Corumbá não sabe, Silma. Aqui tem professores da Universidade, do Instituto Federal, formados no ITA. O ITA em São Paulo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é uma das melhores escolas do mundo. Mais difícil de passar. E mais difícil de passar. Por que nós não aproveitamos esses quadros para nos ajudar nessa projeção que desejamos? Né? É a carreira dos professores, é não ter medo de mandar professor estagiar em outros lugares, de universidades, em escolas, no exterior, para ver o estado da arte no que se refere à educação, né? A tecnologia ajudando a educação, a formação dos jovens. Tem que ousar. E o que falta em Corumbá, lamentavelmente, é ousadia. Ou seja, é buscar tudo aquilo que o mundo, a modernidade pode proporcionar pelo bem do cidadão e da cidadã. Nós temos o carnaval que gera recurso, renda, divisas. Há muito tempo que se fala em fazer um barracão para as escolas de samba. É possível fazer? É possível, inclusive eu recebi esse projeto do barracão, que seria uma espécie assim de sambódromo. Isso, é um sambódromo. Né? Mas, infelizmente, acho que faltou vontade ou não havia interesse, mas eu vou mais adiante. Por que nós não usamos essas empresas que estão aqui e outras empresas nacionais e internacionais para patrocinar o nosso carnaval? O nosso carnaval tem uma importância ainda maior do que já tem, principalmente no contexto do Centro-Oeste e no contexto brasileiro. Nós temos que inovar. Inovação é trazer gente experiente, gente que tem muito a transmitir para nós, para que a gente melhore cada vez mais. Os comissionados, hoje que a gente sabe que a prefeitura é um cabide de emprego, né, de comissionado. Em sua gestão, caso eleito, os efetivos poderiam ocupar esses cargos desde que estejam capacitados para isso e o cargo esteja disponível? Bom, eu primeiro, essa sua pergunta é muito relevante. Primeiro o seguinte, acho que a prefeitura de Corumbá gasta muito e gasta mal. Então há formas de a gente equilibrar as finanças e gastar menos com uma prestação de serviços melhor para a população, não necessariamente passando pelos quadros profissionais. Eu, por exemplo, sou defensor da meritocracia. Então, o primeiro aproveitamento é o que é? É o servidor público, é o cara de carreira. Não que os comissionados não tenham qualificação. É evidente, a gente vai querer trazer para a prefeitura pessoas que nos ajudem, pessoas que são qualificadas, e mesmo pessoas que às vezes nunca participaram de um governo, talentosas, que às vezes nem moram aqui, mas são corumbaenses,
para nos ajudar nessa caminhada. É meritocracia, é planejamento, é integração entre as várias áreas dentro de um programa maior para desenvolver econômica e socialmente Corumbá. Né? É esse conjunto que envolve a posição geopolítica de Corumbá, né, com a eficientização, a modernização dos meios de produção e fazendo tudo isso aonde? Dentro de um bioma extraordinário que é o bioma pantaneiro. E para fazer isso, nós precisamos ter gente qualificada, que nós temos que priorizar o serviço público, evidentemente, mas as pessoas talentosas são sempre bem-vindas. Muitas delas que inclusive nos ajudaram a escrever o programa de governo, que nunca ajudaram ou nunca ocuparam um cargo na prefeitura de Corumbá porque a política não deixa. A política rasteira existente hoje, a política pequena e que não enxerga o futuro, né? Que não enxerga as potencialidades que Corumbá tem. No esporte, você pretende investir em outras modalidades esportivas para atrair a juventude? Eu não tenho dúvida. Aliás, hoje eu estava passando lá, naquele centro esportivo, que é uma emenda minha, mais uma obra paralisada, né? O centro de atendimento à mulher também paralisado, em frente do hospital. Eu tenho uma leitura, o esporte não é só saúde e vida, o esporte é disciplina. O esporte traz às crianças, os jovens, a prática de várias modalidades que o esporte proporciona, ajuda essa juventude a encarar desafios, a servir de exemplo, né, para gerações, para as próximas gerações que estão vindo, né, e que têm direito à saúde, ao esporte, à vida, e à formação de atletas, à profissionalização. Quantos atletas corumbaenses estão fora daqui e que são um sucesso no Brasil, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, jogadores de futebol, esportistas voltados para o atletismo, para o voleibol, para o basquetebol. Quantas categorias nós temos? Natação. Será que nós não podemos qualificar e mais? Usar patrocínios privados, sim, para formar nossos atletas, nossos jovens. Por que não? Nós temos obras paradas em Corumbá, por exemplo. A escadinha da 15 de novembro, há mais de 10 anos, está em construção, em restauração, mas até hoje continua interditada. O Mercadão Municipal, caído, destruído, total abandono. Fizeram um elevador também para o porto que liga, sim, e não funciona. Pois é, Silma, coincidentemente, a escadinha é uma emenda minha. Já veio o recurso da escadinha? Veio o recurso já para fazer a obra completa. Ninguém fala nada. O mercado municipal, por que não colocar a agricultura familiar no mercado municipal? Exato. Criando as condições para a agricultura familiar, que funciona em qualquer lugar do mundo, comercializar seus produtos. Né? Por que não criar o cooperativismo, que funciona também em todos os lugares? E aqui em Corumbá as coisas não saem do chão, prejudicando o trabalhador rural, né? E criando essa imagem preconceituosa com relação aos assentados. Esse elevador, emenda minha também, paralisada. O centro de saúde da mulher, paralisado. Esse centro esportivo multidisciplinar, paralisado. Outro dia eu estava procurando uma UPA, que eu arrumei, eu trouxe UPAs para cá. Tem uma UPA que sumiu, eu não achei essa UPA em lugar nenhum. E o dinheiro veio. E onde que está esse dinheiro? Então é lamentável o número de obras inacabadas. Né? Isso é ruim para a cidade, porque demonstra incompetência. O que você pretende fazer como prefeito, se eleito, uma obra emblemática que é vontade sua de fazer para Corumbá? Olha, eu acho que
Acho que existem muitos projetos que, no meu ponto de vista, são importantes. Mas eu talvez o meu objetivo maior é aparelhar Corumbá especialmente com uma visão voltada para o turismo, fazer com que as alternativas turísticas de Corumbá cresçam. Do seu ponto de vista histórico, do seu ponto de vista cultural, e o Porto Geral. Eu sou um cara que ando no mundo, já andei no mundo inteiro. Eu nunca vi nenhuma cidade no mundo onde a região portuária não seja uma reunião onde a vida prevalece, onde a vida é intensa, com bares, restaurantes, com atrativos turísticos. Eu quero ver Corumbá iluminada, com força, com luminosidade, com energia. E quer área mais histórica do que o Porto Geral, também através de recursos que eu obtive do projeto Monumenta, que Corumbá não iria receber. Não iria receber porque não tinha o número de habitantes mínimo necessário. Nós recuperamos o Porto Geral, sem nenhum demérito a outros estabelecimentos comerciais que existem na parte de cima da cidade. Será que nós não podemos fazer do Porto Geral um Porto Madeiro, como Buenos Aires tem? As grandes capitais sempre cresceram ao longo dos rios, por isso que as populações antigas ficavam na beira de rio, que o rio era transporte, era vida, eram trocas comerciais, era integração com os países vizinhos. Nós temos que resgatar tudo isso, né? E realmente aí eu acho que recuperar a infraestrutura urbana, agregar tecnologia. Eu vou dar um exemplo, assim, lixão. Corumbá não vai completar o aterro até 2025, como a lei de saneamento determina. Esse lixão é uma riqueza para gerar energia, para produzir fertilizante, para produzir uma série de subprodutos que geram renda. Por que não? Por que não cuidar da iluminação pública de Corumbá? Mas vamos fazendo um projeto sério, não instalando LED para tudo quanto é lado, mas sem ver o conjunto e a interação dessas luminárias. Tem luminária hoje que lá em cima tem um plug para a internet, tem um plug para câmeras de vigilância. Melhorar a internet da nossa cidade. A principal internet nossa é um cabo de fibra ótica, você acompanhou isso? Quando nós fizemos o gasoduto Bolívia-Brasil, que ficou na faixa de servidão. Quando vem queimada, pega a faixa de servidão, você não consegue passar um cartão de crédito aqui em Corumbá porque não tem internet. Não tem. Né? Então, essas são as obras, porque, na verdade, eu estou citando várias, porque uma coisa integra a outra. O fim da taxa de lixo. Essa taxa... Mas ela é constitucional? Hein? Mas é não, ela é constitucional. Exato. Mas os valores cobrados são maiores do que os valores de IPTU. É verdade. E se você utilizar o lixão gerando riqueza, você acaba agregando essa taxa de lixo a toda uma estrutura a ser desenvolvida no lixão de Corumbá e poupa especialmente os habitantes de Corumbá de pagar essa taxa de lixo escorchante. A taxa de iluminação pública, se você mudar as luminárias e gerar a energia do lixo, talvez você não precise pagar mais taxa de iluminação pública, porque Corumbá, com seu próprio lixo, vai gerar energia para atender a população. Mas tem que ter visão, né? Então está faltando visão. Sim. Tem que olhar as coisas dentro de uma perspectiva de o que Corumbá pode se transformar ao longo dos próximos anos.
Então, por isso que eu digo isso, que são todas coisas interligadas, né? O transporte, estão lá os ribeirinhos, estão lá os nossos indígenas, né? Os nossos sofrendo com essas queimadas, hein? Sofrendo muito e ainda sendo culpados. Por isso, como os produtores rurais estão sofrendo com o ITR cobrado pela prefeitura. Será que não vale a pena reavaliar tudo isso e aí a prefeitura, gastando mais racionalmente, poupar a população de mais impostos, né? Quantos lugares aqui em Corumbá que a gente anda não fizeram a questão fundiária é uma questão que preocupa, né? Por que não registrar uma série de áreas onde existem pessoas já vivendo, né? Ou seja, legalizar a cidade do seu ponto de vista fundiário. Quantos desafios tem, quantas pessoas têm lotes, têm áreas rurais, né, que até agora não passaram por uma decisão da prefeitura clara para dar segurança para essas pessoas, legalizando as suas áreas, legalizando a posse dessas áreas. Quantas coisas nós podemos fazer? A biodiversidade, o bioma do Pantanal agora, Silma, vai ser a bola da vez, porque vão fazer grandes investimentos aqui em conservação e com caráter social. Os pescadores, né, que vão se beneficiam de um esforço como esse, a renda gerada por causa de sequestro de carbono, empresas que têm que ter conservação para compensar o CO2 que eles soltam na atmosfera. Isso tudo está nas mãos, isso não tem nenhum segredo, muita gente está fazendo isso. Por que a gente não faz? Bom, nós vamos deixar agora, você faz suas considerações finais, o que você quer falar para os seus eleitores, está à sua disposição. Eu queria só fazer uma consideração de caráter humano, sentimental. Nós não podemos mais ter governos aqui, e não é só esse, outros também, que perseguem as pessoas, que trouxeram medo para a nossa cidade. A gente anda na rua, às vezes pessoas querem tirar fotografia conosco e ficam com medo de retaliação, de perder cargos, de ter parentes prejudicados, por exemplo, na prefeitura. E esse mal não vem de agora, ele se acentuou de 8 anos para cá, principalmente por administrações tirânicas, e que perseguem quem não concorda. Nós precisamos de ter uma cidade que estimule a contradição, o debate. Eu quero falar aqui sobre a democracia, o direito das pessoas se expressarem livremente. Com certeza. Direito constitucional, né? Direito constitucional. E acho que é importante o seguinte, agora mesmo nessas eleições, você viu algum debate? Ainda não. Nenhuma instituição, tirando a TV Morena, nenhuma instituição se comprometeu em fazer debates para avaliar o que cada candidato diz, ou fala, ou tem a propor. Por que será que isso está acontecendo? Vamos vir para o debate, vamos esclarecer os cidadãos e que cada um defenda as suas ideias. Você vai no debate? Vai, evidentemente. Aliás, eu sinto muito que eu não tenha tido a oportunidade de debater em outras instituições. Aparentemente, tudo indica que nós só vamos ter um debate, que é o debate de 3 de outubro na TV Morena. Não mais. O que é lamentável. Em instituições, por exemplo, que tradicionalmente faziam debates, as universidades, os professores e outras instituições, a associação comercial, o sindicato rural, não fazem debates. Mas por que não fazem debates? Você vê São Paulo, mesmo com debates que tem que ser apresentado só de 11 horas da noite para cima, que são proibidos para menor de 18 anos, pancadaria e tal,
Os caras estão fazendo debate. E aqui a gente não faz. E num momento como esse, tão importante para Corumbá, sinceramente não dá. Então é isso que nós queremos. Uma cidade solidária, fraterna, cidadã, de gente cristã, de gente generosa, de gente que estenda a mão ao próximo. E uma cidade de oportunidades e que valorize, acima de qualquer outra coisa, a vida. As pessoas que aqui nasceram, as pessoas que aqui escolheram para criar suas famílias. A nossa Corumbá. A Corumbá que a partir desses projetos pode mais do que nunca viabilizar, quem diria onde tudo nasceu, um novo Mato Grosso do Sul. Uma Corumbá da nossa gente, do nosso povo, que carrega a honra da nossa história. Nós agradecemos a participação do candidato Deustídio Amaral por estar conosco, expor suas ideias, isso é muito importante. E, infelizmente, lamentavelmente, nós temos um candidato que mandou um ofício hoje para a gente, está até ali em cima. Passa aí, por favor. Ele é o candidato Gabriel, doutor Gabriel, mandou um ofício lamentando não poder estar conosco na data que a gente propôs, em virtude de já ter outros compromissos. Então ele agradeceu o convite, mas de antemão eu já aviso que o Dr. Gabriel não estará conosco, estará conosco o Luiz Antônio Pardal, que ficou de definir uma data. Aí nós estaremos todos juntos. Muito obrigado a todos que participaram, uma boa noite. Grande abraço, boa noite também, Deus abençoe a todos.